Então, boa tarde. Hoje, dia 8 de março de 2022. Vamos começar, então, a nossa aula de projeto de arquitetura 4, né? Dar os parabéns aí para as mulheres aí do grupo, né? Pelo seu dia. E nós temos ainda uma apresentação, é do grupo 1, é isso, é? Somos o grupo 2. É o grupo 2. 2. Pronto. Então já está possível aí vocês compartilharem, tá? Quiserem aí abrir, pode abrir. Vamos ver aqui quem é o grupo 2. E logo após a apresentação do grupo 2, eu vou explicar então o programa mínimo obrigatório que foi disponibilizado para vocês hoje no grupo de WhatsApp, tá? Só uma dúvida, dá para ver a tela ou está apresentando Sim. também a videochamada? Tá dando a videochamada também. Pronto, saiu. Vai começar, né, Felipe? Agora ligar o microfone. O nosso grupo ele é composto pela Adna, pela Eugênia e por meu filho. Oi? Estamos te ouvindo. Podemos? O nosso grupo é composto pela Adna, pela Eugênia e por mim, o Felipe, e a gente fez uma breve leitura sobre alguns condomínios aqui de Teresina. Nós conseguimos selecionar 6, 2 de baixo padrão, médio e alto, muito o que achamos até meio comum aqui, de forma um tanto similar entre um e outro, quase que repetitivo. Eu queria começar pelo Residencial Renascer Clube. É um condomínio com 7 blocos de apartamento, cada um com 4 pavimentos e 4 apartamentos por 4 unidades por andar. Apresenta vaso com uma vaga por garagem, uma vaga de garagem por unidade, playground, piscina adulto infantil e um área de lazer comum. Aqui nessa primeira imagem, eu trouxe essa disposição dos 7 blocos. O condomínio é um grande quarteirão, com a entrada nessa rua principal, onde está o carrinho aqui embaixo. Do lado esquerdo nós temos a área de lazer e os outros 7 blocos distribuídos. A gente pode perceber que o bloco ele tem um partido exatamente igual. É o mesmo bloco de apartamentos, repetido e espalhado pelo condomínio. Aqui nós temos a unidade padrão. Todos os apartamentos eles são acessíveis, são com capacidade para PCD. Tudo isso através de uma plataforma elevatória que ela é prevista, mas não foi instalada inicialmente em cada bloco. Aqui onde temos em verde, com esse arco vermelho, a entrada do local principal de acesso, tem essa caixinha amarela, que é a previsão da plataforma elevatória, que pode ser instalada de forma externa. Cada unidade de apartamento, ela possui 2 quartos, um banheiro social, a cozinha com sala de jantar está logo adiante. Uma das coisas que percebemos nesse pequeno apartamento é de que a área de serviço da cozinha, a cocção e a lavagem, ela é muito próxima da área de serviço de lavanderia. O tanque, aqui nesse canto superior esquerdo, onde está esse cadeirante com quadradinho vermelho, seria a máquina de lavar, ela é exatamente grudada do lado da geladeira. E você tem apenas 1,20 m, que é esse meio giro da cadeira do cadeirante, de separação até a área de cocção. Então, o layout ele é muito rígido nessa cozinha e assim se repete para o resto da casa. Por experiência própria, eu morei nesse apartamento durante um ano, esse layout desse quarto de quarto 1, na parte superior esquerda, onde tem essa cama de casal, eu posso dizer até mesmo que esse layout é um tanto mentiroso, porque a cama ela fica muito mais próxima do que está na planta. Tanto que, se não me engano, são 30 centímetros que, ao colocar a cama nessa disposição, que muitos moradores, inclusive outros vizinhos, optaram por colocar a cama grudada na parede, mas girada em 90 graus, para tentar ter um pouco mais de espaço. As janelas, que são essas tiras verdes, elas dão imediatamente para fora do bloco, onde tem a calçada, e nesse um pequeno requadro, a gente pode ver entre uma unidade e outra, que seria o quarto do banheiro. Uma pequena característica que eu acho é de que, voltando para essa disposição, nós percebemos que tem blocos com entradas
num sentido e blocos com entradas no outro sentido, quer dizer, na outra direção. Ou seja, tem alguns blocos orientados norte-sul e outros blocos orientados leste-oeste. Isso vai impactar na insolação e na ventilação nas bases futuras. Vai ser um pouco mais adiante. Pronto. Nós temos apartamentos que dividimos em tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Por quê? Porque tudo isso depende da orientação da entrada do bloco de forma principal. No tipo 1, o acesso está dando ao sul, o tipo 2, o acesso está dando ao oeste, e o tipo 3, o acesso está dando ao norte. No tipo 1, duas unidades são dadas com sol poente. E esse do sol poente, devido à parede ser de bloco de concreto, ela esquenta muito. Tanto que, né, voltando aqui para a disposição, nesse primeiro bloco do canto inferior direito, que é o bloco A, mais cinzinha, você percebe que tem umas pequenas tiras onde seriam as janelas. Voltando aqui para a planta, tem na parte inferior tem projeção do que seria a marquise feita de ACM, apenas no bloco A. Justamente porque esse é o bloco voltado para o oeste, então todo o sol da tarde ele entra pelas janelas e vai iluminar até a cozinha. Os ambientes ficam muito quentes, bastante iluminados, quadros e livros embranquecem muito rápido, e é um calor absurdo. Tanto que praticamente todos que estão ocupados, apartamentos ocupados desse bloco, já colocaram uma película fumê para reduzir a entrada de iluminação esse horário. Quanto à ventilação, ela também vai mudar, mas sempre percebemos que tem uma unidade menos favorecida por vento e as outras três, dependendo do horário da época do ano, mais favorecida por vento. Porém, ainda assim tem um tanto de dificuldade de circular ar aí dentro. Tendo que deixar todas as janelas abertas, a maioria do lugar de escape é pela janela de serviço, que são janelas pequenas, na cozinha e no banheiro. Então, a gente sabe que o que deveria ser maior seria a saída do ar, para você ter uma corrente de ar maior dentro do apartamento. Então, não acontece. Venta muito pouco dentro do apartamento. Venta do lado de fora, nessa área técnica entre um bloco e outro. A gente é adiante com outro condomínio. O outro condomínio é o Village Delville, também de baixo padrão. É um empreendimento novo e da construtora Canopus. E assim, como esses condomínios mais novos, ele vende muito a questão da área de lazer. O apartamento mesmo é bem pequeno. São 4 apartamentos por andar, em blocos de 4 andares, né? Somando no total de 15 blocos e 480 unidades. E aí, como eu falei, a construtora vende muito a questão da área de lazer, né? Que é salão de festas, aberto, fechado, churrasqueira gourmet, sala kids, playground, pet place, bicicletário, pista de Cooper, horta orgânica, praças, enfim. Ele está localizado na rua Flor do Tempo, no bairro Todos os Santos, né? Verde Cap, ali na região do Grande Gisseu. E pode passar na zona sudeste de Teresina, pode passar, Felipe. Aí temos o bloco. Como a gente pegou o material de corretora, foi bem difícil encontrar o norte, né? Fomos por mapa, enfim, para conseguir localizar. Mas o que a gente pode perceber de cara é que a fachada que a construtora está vendendo, material de publicação está vendendo. Que o material de publicação está vendendo, ele não está conversando com a planta baixa. Tu pode passar, Felipe, para o outro slide? Porque você pode observar que aí nos apartamentos, lá na fachada, mostram 4 janelas. No outro. Isso, nessa parte verde central. E quando a gente foi analisar a planta, quando a gente foi analisar a planta, a gente viu que não tem essa janela, que é onde corresponde mais ou menos o quarto. E aí, os apartamentos do Village Delville, ele tem 47,06 metros quadrados para PCD, que conta... Passa, Felipe, que eu acho que tem um PCD também. Passa o slide. Pronto. Essa é a unidade padrão PCD. Ela conta com sala de estar, jantar, 2 quartos, cozinha, lavanderia, banheiro social. Mas, assim, a questão da resolução, para quem é PCD, ficou um pouco
confuso. A única coisa que eles fizeram aí foi aumentar banheiro, a diferença do outro apartamento foi aumentar banheiro e tirar a bancada da cozinha, que era cozinha americana. Pode passar aí para outro que dá para observar melhor. Ó, é a única diferença. Então, assim, é uma adaptação bem maquiada. E, assim, ele se encaixa bem nessa questão de baixo padrão, porque tem muita facilidade, né, para comprar, que a gente observou lá, com rendas de até R$ 2.000 por mês. Ele é subsidiado pelo programa Casa Verde e Amarela, e o valor dos apartamentos varia de 123 mil a 131 mil. Tu pode passar, Felipe? Como a maioria dos apartamentos, dos condomínios, sempre vai ter unidades que vão ser mais favorecidas e outras menos favorecidas. No Village Delville não é diferente. A gente pode observar. Só que aí, nessa unidade que a gente pegou para analisar, o sol nascente está, né, no leste, que favorece cozinha, e o sol poente, que tá justamente incidindo sobre os quartos, né, que é a análise ruim. Pode passar, Felipe. A ventilação dessa mesma unidade, que aqui em Teresina é predominantemente sudeste, não está favorecendo também os quartos, só entra pela porta da sala, e a porta da sala dá acesso à hall de entrada. Então, assim, é praticamente zero ventilação. Pode passar, Felipe. Essa é a área de ocupação do Village Delville, como eu falei anteriormente. Ele está sendo construído em um terreno de 25.658 metros quadrados, e a área construída dele vai somar 24.866 metros quadrados. É um empreendimento muito grande, e os blocos são praticamente a mesma volumetria, né? Não muda nada praticamente. Pode passar, Felipe. Pronto, agora como de médio padrão, médio alto padrão, né? A gente escolheu primeiro para analisar o edifício Safira, que a construtora é a JS Engenharia. Ele é do ano ele foi finalizado em 2014, 2015. Ele se encontra localizado na Rua General Lages, né, Jockey. Tem uma torre com 12 pavimentos, são 4 unidades por andar. Tem em conta também com área de lazer, né, com piscina, tem salão de festa, churrasqueira, playground, guarita recuada. Pode passar, Felipe, por favor. Tá. Como eu falei, são 4 unidades por andar, tem 2 elevadores e são 46 unidades autônomas. Aí a gente pode observar a planta do pavimento tipo. São apartamentos de 100 metros quadrados, sendo que o da cobertura tem uma planta diferente, que a cobertura conta com 214,42 metros quadrados. Os apartamentos são com 3 quartos, né, sendo 2 suítes, e uma dessas suítes é uma suíte reversível, sala de estar, jantar, cozinha, área de serviço e área de lazer lá embaixo. São 2 vagas por garagem e são 3 vagas de garagem coberta. O valor do apartamento hoje no Safira custa em torno de 660 mil. Pode passar, Felipe. E, como nos anteriores, sempre tem o mais favorecido e o menos favorecido, né? Em questão de insolação. Esse é o programa de necessidade, que eu já falei. Pode passar, Felipe. A questão da insolação, a gente pegou justamente esse aí também, só que esse aí, diferente lá do Village da Vila, a gente pegou um que é melhor, que o sol point tá lá para a parte da área de serviço, da cozinha, inclusive é uma fachada cega, e a área do sol nascente tá para a varanda, para os quartos, tudo mais. Pode passar, Felipe. A questão da ventilação, assim como no outro apartamento. Esse apartamento aí, ele também recebe esse aí recebe ventilação, porque como tá com as aberturas todas voltadas para o sudeste, que é os ventos predominantes em Teresina, ele recebe ventilação nos quartos e na varanda da sala. A volumetria.
Para um empreendimento de 2015, o que a construtora vendia era a questão que chamava atenção, né, e o valor do edifício, é que a fachada dele é toda revestida. E aí ela sempre, em todas as corretoras que a gente olhou, sempre focava isso, né, que a fachada era toda revestida. Mas é uma volumetria simples, com linhas retas. Pode passar, Felipe. O Dream Park é a nossa segunda análise no quesito de médio padrão. Ele é um condomínio de 5 blocos de 6 andares, sendo 8 unidades por andar. E fica localizado na zona sudeste aqui de Teresina, no bairro Gurupi. Esse condomínio ele conta com piscina, playground, gás encanado, salão de festas. Nada de muito diferente dos condomínios que a gente já conhece. Pode passar. Nós não conseguimos acesso ao pavimento tipo completo dele. Apenas essa planta parcial, que mostra 2 apartamentos. Um apartamento de 64 metros quadrados e o outro um pouco menor, com 62 e 48 metros quadrados. Que essa é a planta que está disponível para os clientes, para quem estiver interessado em comprar, para ver como são os apartamentos. Para dar as necessidades, tem 3 quartos, sendo que um é a suíte, banheiro social, sala de estar e jantar, a cozinha, área de serviço e uma varanda. No geral, é uma planta bem distribuída. E os cômodos, eles têm pouco espaço, mas parece que são espaços bem aproveitados. A única coisa que me incomoda um pouco nesse projeto e que eu mudaria é essa varanda ali na sala, porque é um espaço muito pequeno. E a sala também é muito pequena. Para mim, todo esse espaço teria sido melhor aproveitado se eles tivessem abrido mão dessa varanda para fazer uma sala mais ampla. Porque eu não vejo muita vantagem em uma varanda que tenha menos de 3 metros quadrados. Então eu acho que talvez não tenha sido muito bem aproveitado isso. Mas, continuando, pode passar para o próximo slide. Falar da insolação desse apartamento. Felipe? Oi? Passa para o próximo slide. Ok, acho que o Eugênio caiu. Eugênio? Oi, Felipe. Passa para o próximo Consegue ver? slide. Não travou, não? Tá dando para me ouvir? Agora sim. Felipe, pode passar para o próximo slide. E aí travou, né? E aí travou aí a apresentação dele. Era melhor. Deixa eu ver aqui se ele está online. Ele está online. Felipe, é melhor você. Conseguiu me ouvir? Pronto, agora sim. Oi, Tá tudo vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Sim. Tu consegue passar para o próximo slide? Aqui. Eu estava sendo que o pessoal não sabia se eu tinha caído, eram eles. Tá assim, tá conseguindo ver A planta lá do Dream Park, lá do Gurupi. Agora a gente vai fazer uma análise do condomínio Matrichano. Vocês estão me ouvindo bem?
Essa aqui? Tá mostrando o programa de necessidades do Dream Park, do pavimento tipo. Cuidado. Só um instante, acho que meu celular travou, mas eu tô no slide. Rapidinho. Vocês estão conseguindo ver minha tela de novo? Tá dando pra ver. Só tá aquele É o Google. retângulozinho aí de compartilhamento. Pronto. Em relação à insolação do Dream Park, o prédio está bem localizado no eixo norte e sul, de forma que todas as aberturas deles estão para essas direções. O único problema que eu vi é que nessa parede oeste da suíte, que se não tiver alguma proteção térmica nessa parede, provavelmente vai esquentar muito o quarto. E pelo que eu vi no projeto, não tem uma proteção térmica, então supõe-se que esse quarto esquenta bastante, o que gera um aumento no consumo de ar-condicionado e outros quesitos. Pode passar para o próximo, que é o slide de ventilação. Em relação à ventilação, se fosse levar em conta só a ventilação sudeste, que é a mais predominante na nossa região, esse apartamento ele não teria ventilação nenhuma, porque nessa parte do lado direito e embaixo são onde ficam os outros apartamentos do bloco. Então não entraria ar de jeito nenhum. Aí eu coloquei uma ventilação nordeste, que é a segunda predominante aqui em Teresina, que pra gente ver que, levando em conta essa direção dos ventos, teria uma certa ventilação nos dormitórios e na suíte. Mas como o ar não teria por onde sair, isso não muda muito em relação à ventilação desse apartamento, que é bem prejudicada. Pode passar para o próximo. A volumetria. Eu achei uma volumetria bem interessante, porque ela não é uma forma geométrica fechada. Ela tem algumas quebras que deixaram o volume mais interessante. O jogo de cores também eu gostei desses detalhes em marrom, e que também muda para outras cores nos outros blocos, mas no geral eu achei que é um apartamento com uma estética. É um prédio com uma estética bem bonita. Pode passar. Ok, vamos apresentar agora sobre o condomínio Matrichan como exemplo de alto padrão, naquele limiar do médio-alto, alto padrão. Ele é um apartamento com 18 pavimentos, 2 apartamentos por andar, cada um com 181 metros quadrados. Cada um deles apresenta 3 suítes, mais lavabo, cozinha, sala de jantar, sala de estar, lavanderia e dependência de empregada com varanda. O pavimento tipo, ele é o espelho de um apartamento em relação ao outro com um eixo horizontal. O edifício em si, as suas fachadas, elas estão orientadas, deslocadas em 45 graus aproximadamente em relação ao eixo norte-sul. Ou seja, nós temos as fachadas dos apartamentos, de um lado quanto do outro na forma de L, para nordeste, sudeste ou noroeste, sudoeste. Este apartamento aqui, que é superior em relação a esse pequeno mapa no canto superior esquerdo, nós conseguimos ver a planta definida do layout com quartos, com as suítes, o lavabo, a cozinha com a dependência de empregada. Nós percebemos que temos 2 acessos. As pessoas chegam de elevador ao pavimento ou pela escada e tem 2 formas de entrar no apartamento. Através da entrada social, que dá direto à sala de estar, ou através da entrada de serviço, que vai dar direto na cozinha, e do lado esquerdo já tem a área de serviço com lavanderia, e do lado direito a cozinha propriamente dita. O apartamento, além daqueles cômodos básicos, eles apresentam também um depósito, uma despensa, para além das bancadas, um pequeno quarto que pode ser de utensílios. Não só isso, o condomínio em si, ele apresenta 2 vagas de garagem, mais um depósito no subsolo, para cada unidade habitacional. Um pouco mais adiante, vemos que a instalação do Matrichan, pegando essa orientação da planta tipo, nós percebemos que um apartamento formando um L de fachada, ele vai receber o sol da tarde, e o outro vai receber o sol da manhã.
E a parte mais técnica, vai dotada da escada, das circulações verticais, ela está voltada para o fundo, que seria o terreno, pegando um pouco de sol da manhã. A gente percebe em planta que tem esses pequenos dentes, essa forma volumétrica, ela vai acabar causando fachada nas demais janelas. Fachada não, ela vai acabar causando sombra nas demais janelas. Em relação à ventilação, nós percebemos que, devido às aberturas estarem voltadas para a fachada principal da edificação, o vento tende a entrar por essas grandes aberturas, vindas da varanda e janelas dos quartos, e sair pelas aberturas menores que se tem nas áreas de serviço e nas janelas secundárias, como as dos banheiros das suítes. Em relação ao volume do Matrinchã, o pavimento tipo se repete, o bloco relativamente monótono, ele tem um pequeno patamar, né, logo após o nível da rua, no primeiro nível acima da rua, que seria o primeiro andar, que é a área social. Lá a gente vai encontrar piscina, área de lazer, salão de festas, onde fica. E o nível da rua é o nível usado para estacionamento. Uma das coisas que eu também percebi já em condomínios de mais alto padrão é de que a fachada, o muro do terreno, o limite do lote, ele geralmente é trabalhado ou em gradil ou em vidro. Muito diferente do que apartamento de baixo padrão, os condomínios de baixo padrão, que tratam geralmente apenas em pena cega. Um muro totalmente de uma cor sólida, branco, cinza, alguma coisa assim, que separa a calçada da área privada. Nesse caso aqui, causa uma sensação de que quem está andando pela calçada, pela rua, tem uma sensação de maior integração com o ambiente privado e o público. As árvores colocadas logo depois dessa cerca, dessa fachada trabalhada em vidro, não é cerca, é vidro, causam sombra para o lado da calçada, que se junta com as árvores da calçada, podendo fazer um passeio coberto. O nosso último estudo de caso é o edifício Nina Rosa. Ele é um edifício de alto padrão, localizado no Jockey, na zona leste aqui de Teresina. É composto por uma torre com 17 pavimentos, sendo 4 unidades por andar. O diferencial desse prédio em relação aos outros é que ele tem 3 pavimentos de garagem, que são os 3 primeiros pavimentos, e um terraço com churrasqueira. Pode passar o slide. A primeira coisa que eu observei nessa planta do pavimento tipo é que nos apartamentos com fachada oeste tem uma proteção contra a insolação, que são os brises. Dá para ver lá na parte de baixo dali do slide, que tem vários brises que dão uma proteção para os quartos que estão voltados para a fachada oeste. Ele tem 4 postos de ventilação na parte central, o que é um aspecto muito positivo, que traz a ventilação para dentro dos prédios, principalmente nos banheiros dos apartamentos. A escada de emergência dele, ela tem uma antecâmara, com entrada e saída de ar, aparentemente tudo de acordo com a norma. Pode passar. O próximo. O programa de necessidades dele são 3 suítes, sendo que uma suíte é reversível. Sala de estar, jantar, varanda, cozinha, área de serviço e banheiro de serviço. Primeiro, em relação a essa suíte reversível, eu particularmente não acho muito interessante no projeto essa sequência de abertura de portas, que é o que tem ali no canto superior direito. Nesse caso, nesse apartamento, o usuário ele pode optar por esse banheiro ser exclusivo do quarto, formando uma suíte, ou que seja um quarto e um banheiro social separado para o acesso de quem está na sala. O que, para mim, parece ser melhor, porque nem sempre quando você recebe uma visita, por exemplo, a visita ela vai se sentir confortável, precisando entrar em um quarto para usar o banheiro. Então, enfim, acho que esse banheiro, sendo só um banheiro social, para quem está na sala, acho que teria sido melhor. Mas ele tem essas 2 opções de uso. Outra coisa que eu observei é que para acessar o banheiro de serviço tem uma espécie de hall, ali na parte mais de baixo. O que esse hall ele é bom, porque assim a porta do banheiro ela não dá direto para a cozinha e nem para a sala. Mas eu acho que isso poderia ter sido melhor solucionado, porque acabou virando um desperdício de espaço. Tem ali uma área sem uso, que poderia estar sendo uma área para ser usada para outro fim. E um dos aspectos positivos do projeto é que ele já tem um espaço específico para a colocação dos splits, ali na parte de cima, nos quartos.
tem o local específico para isso, tem que se repete em todos os apartamentos, o que é um diferencial. Porém, o que eu observei é que, analisando as plantas e estudando, eu não vi de nenhuma forma como que, por exemplo, um técnico poderia fazer a manutenção desses splits. Como que ele teria acesso a essa área? Aí eu não sei se ele precisaria, provavelmente, pular a janela do quarto para entrar nessa área para fazer a manutenção de um split, ou escalar a fachada do prédio, porque nas plantas não tem mostrando nenhum acesso. Pode passar. É pulando a janela mesmo, viu? É pulando a janela, né? É. Eu imaginei. Em relação à insolação, os apartamentos eles têm uma boa insolação, uma boa proteção. A gente, como eu já falei lá na planta do pavimento tipo, nos apartamentos com quartos para a fachada oeste tem uma proteção de brises. E nesse aqui também tem o espaço do split, ele forma uma espécie de anteparo, também para a insolação da manhã, o que é uma proteção contra o sol. E os principais cômodos desse apartamento que seriam afetados pela insolação seria a área de serviço e a varanda. Só que a varanda ela está bastante sombreada, então o apartamento todo em si ele tem um bom conforto térmico. Pode passar para o próximo. Em relação à ventilação, já tem um aspecto positivo do prédio ter um poço de ventilação. E além disso, supondo-se que todas as janelas e portas estão abertas, né? O apartamento seria muito bem ventilado, porque a ventilação sudeste ela entraria pelos quartos, correria ali pela sala e sairia pela varanda, o que daria uma boa ventilação para ele, mas isso só supondo, né, todas as janelas e portas abertas. E os cômodos que são mais prejudicados em relação à ventilação são a suíte master, que não tem aberturas nenhuma para o sudeste e nenhuma forma do vento circular para lá, e o que eu achei preocupante que é a cozinha, porque eu vi que para o banheiro de serviço tem uma solução que é um acesso para o posto de ventilação para ventilar o banheiro de serviço. Mas eu não vi nenhuma solução para a ventilação da cozinha. Eu não sei se foi pensado alguma coisa para esse projeto. Mas aparentemente a cozinha está com a ventilação prejudicada. E pode passar o slide. Em relação à volumetria, eu achei esse prédio com um volume muito bonito. Ele tem uma quebra na geometria, uma quebra um pouco ali nos 3 primeiros pavimentos, que são os edifícios de garagem, e lá em cima, o que quebra a monotonia dele. Ele não é muito monótono. E também o detalhe no muro dele que eu coloquei, que faz uma curva, o que também quebra com a geometria dele. E pode passar o slide. E por fim, muito obrigada pela atenção de todos. Certo. Parabéns aí ao grupo, né? E eu acho que os projetos aí que foram apresentados eles estão bem caracterizados, né? Com relação a baixo, médio e alto. Eu queria só uma curiosidade, vocês conseguiram o valor daquele lá do Gurupi, aquele Dream Park? Qual é o valor da unidade? O Dream Park, eu não consegui o valor da unidade, mas o valor do metro quadrado é 3.600. 3.600 lá, então é 60 metros, não é isso? Não é isso? Vocês falaram 64 metros. 64, então é em torno aí de uns 200 e poucos mil reais, né? Ele está ali no limiar ali, né? Entre o médio baixo, baixo, né? Bom, então acredito que esse seminário tenha trazido aí inspiração para vocês, né? Em todas as faixas, né? De mercado, tá? Vocês devem ter visto que eu publiquei de manhã, né? Um programa mínimo obrigatório, inclusive, cadê o menino? O Giovanni está em sala aí, não?
perguntou o que é, tá aí, Giovanni Melo, tá aí. Perguntou o que era aquilo, né? Então, lembrar mais uma vez a vocês, né? Quem faltar qualquer aula, né? As aulas estão sendo gravadas. Eu hospedo ela lá no YouTube e coloco o link, né? Lá no Cigar. Inclusive a aula passada, né? Aquela bateria de seminário está toda lá. Então, se vocês porventura não puderem assistir a aula, basta retomar lá a gravação. Vocês vão saber aí tudo que aconteceu, né? Como se estivesse assistindo a aula. Bom, deixa eu abrir aqui o documento. Deixa eu ver aqui. E enquanto eu estou procurando aqui o programa mínimo obrigatório, faltam 2 grupos me entregar aquela parte escrita, né? Eu acho que eu recebi de 6 grupos. Depois eu vou confirmar aqui quais os que eu recebi, tá? Acho que eu recebi de 5 grupos, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Bom, então vocês receberam esse documento que está aí, né? E a gente dividiu essas exigências em exigências com relação ao edifício e exigências com relação ao apartamento, tá? Então, com relação ao edifício, né? Está colocado aí subsolo semi-enterrado. Se quiserem, pode fazer o subsolo enterrado, né? Se conseguirem solucionar o problema de vagas, né, no pavimento térreo, ótimo, mas eu acho que não vai ser possível, né? Térreo, mezanino, mais 15 pavimentos, tá? O que a gente está chamando de mezanino? Seria o pavimento de uso comum, tá? E 15 pavimentos tipo, tá? 3 apartamentos por andar. Normalmente, nessa configuração de 3 apartamentos por andar, vocês imaginem aí uma orientação norte-sul, né? E a gente mata, né, um quadrante, tá? Normalmente o quadrante que a gente mata é o quadrante noroeste, né? Tá? Aquele lá de cima que vai pegar sol de norte e vai pegar sol de oeste, né? No desenvolvimento do projeto a gente vai conversar, né, grupo a grupo, tá? Mas o normal é a gente fazer isso, né? Se vocês imaginarem o pavimento tipo, né, dividido em 4 partes e numa orientação norte e sul, a gente vai tirar lá o noroeste, tá? Guarita, né? Hoje quase uma exigência dos condomínios, né? Que a gente tem a guarita lá fora, então o visitante ele não entra antes dele ser autorizado. E aí, para isso, a gente tem que manter o porteiro nessa guarita, então ele tem um banheirinho lá, né? Contíguo à guarita. Banheiro acessível para visitantes. Administração de condomínio, que é a sala lá do síndico, isso aqui é obrigado pelo Código de Obras, tá? Vestiário masculino e feminino para empregados, isso aqui é obrigado pelo Ministério do Trabalho. Sala de descanso, refeições para esses empregados aqui. Departamento de material de limpeza, ou depósito de material de limpeza, né? Que é o DML. Tanque,
também é uma exigência do Código de Obras, é um local para lavar pano de chão, essas coisas do condomínio. Quarto do zelador, isso aqui é uma exigência, né? Mas que hoje praticamente não existe, né? Essa figura do zelador residente no prédio. Tá? Isso é uma coisa antiga que está lá, né? Então, antigamente que era normal, o zelador, ele morava inclusive com a família, às vezes era destinado a um apartamento inteiro lá para o zelador, né? Sala de medição de energia, é o local onde vão estar os medidores, né? Então, a Equatorial e a anterior Eletrobras, ela exige, né, que você tenha um local que o leiturista vá lá e ele faça a leitura de todos os apartamentos, né? Depois sai com aquela pilha de conta, entrega para o porteiro, e o porteiro coloca na caixa de correio, entrega em apartamento por apartamento, né? Subestação aérea, a gente já teve um papo com relação a isso nas nossas primeiras aulas, né, onde eu falei sobre subestação abrigada e subestação aérea. O que é a subestação aérea? Então, pela experiência aí de outros projetos, a gente tem noção que um empreendimento como esse, ao invés de você ter ali um cubículo, né, lá ao nível do térreo, onde você vai ter a área do transformador, as mufas, né, você vai ter um poste e vai ter um transformador com aquele óleo, aquelas canelas, né, embaixo, e que vai pegar a distribuição da energia que vem em alta tensão e vai fazer o rebaixamento para 220, que é o que a gente consome dentro do prédio, né? Então, o papel da subestação é isso. Grupo gerador, o que é o grupo gerador? O grupo gerador, normalmente, ele fica próximo à subestação e ele serve para suprir a energia de áreas comuns, principalmente de áreas comuns, quando falta a energia da concessionária, no caso aqui em Teresina, da Equatorial, tá? Isso aqui é um motor a diesel e ele está num sistema de, o nomezinho, tomara que eu não erre, bypass, acho que é um bypass, né? Então, faltou energia, ele arma automático e aí é como se fosse dar uma partida do motor de caminhão, né? Aí solta aquela fumaça doida, esse negócio, ele tem trepidação, tem ruído, né? E tem poluição, que aquela fumaça é uma fumaça preta de diesel, então normalmente esse negócio fica lá na frente, né? Precisa de manutenção periódica, porque ele tem que funcionar na hora que faltar, né? Porque senão você fica sem elevador, você fica sem poder abrir portão, você fica sem energia, né? Nos corredores, nas escadas, tá? Então o grupo gerador ele supre isso. Normalmente ele não atende a área interna dos apartamentos, né? Somente as áreas comuns. Bom, central de GLP, o que significa GLP? Gás liquefeito de petróleo, tá? Então são aqueles cilindros, né, que ficam próximos, né, do limite do lote, normalmente numa das fachadas, né, que eu digo fachada no muro, né? Isso é abastecido quinzenalmente ou mensalmente. Você tem no mínimo 2 cilindros, um em uso e outro de backup, tá? E ninguém, né, quando o prédio tem central de GLP, ninguém tem botijão dentro de casa, tá? Exatamente para evitar acidentes, é um sistema mais limpo, não mais econômico, mas mais limpo, tá? Cada condômino tem um gasômetro no pavimento tipo, tá? Então, por exemplo, nós vamos ter aí no nosso empreendimento 3 apartamentos por andar. Então, vão ter 3 gasômetros, né? Ou seja, como se fosse um relógio que vai controlar, né, o consumo de cada condômino. No final do mês, próximo ao final do mês, quando estiver gerando,
o rateio do condomínio, né? Uma pessoa do prédio, encarregada do prédio, faz a leitura de apartamento por apartamento e passa para a administradora que faz os rateios, né? Que gera os boletos de condomínio. Então, a taxa de condomínio é somada com o consumo de gás, tá? E isso fica lá embaixo. Existe norma técnica que diz que num raio de 3 metros você não pode ter nenhum elemento que produza centelha, né? Porque isso aqui tem vazamento e um simples apertar de interruptor pode causar uma explosão. Então não pode ter vaga de estacionamento a menos de 3 metros, não pode ter interruptor, você não pode botar essa subestação, esse grupo gerador aqui a menos de 3 metros, tá? Ele fica lá embaixo, naquela parafernália que o edifício tem, mas guardar essa distância mínima, né? O lixo, né? Existe em cada cidade que vocês forem elaborar o projeto, né? Um dimensionamento em volume, né? Produzido por lixo por pessoa, tá? E com relação a isso você tem lá um compartimento, né, que tem algumas características em termos de revestimento, em termos de dimensão, né? Ele tem que ter uma porta interna, uma porta externa, para quando o caminhão, né, da empresa encarregada, né, de recolher isso, normalmente eles estão fazendo isso agora à noite, né? Eles vêm assim com uma certa antecedência, coloca lá o lixo todo na calçada, o caminhão passa ele rapidinho, joga dentro daquele caminhão, né? E não causa muito impacto de trânsito, de pessoas, etc. Né? Essa exigência que está aí abaixo do lixo, depósito para moradores, a gente verifica isso aí em alguns empreendimentos, não é todo prédio que tem isso, não. O que são esses depósitos? São os cubículos que tem normalmente lá na área do subsolo, da garagem, né? Para guardar aqueles bagulho velho que você fica guardando em casa, pneu, carrinho de bebê, mala, né? Brinquedo de criança, etc, etc. Então, alguns empreendimentos, o último empreendimento que eu fiz, né? Aliás, os 2 últimos que a gente fez, a gente colocou esses depósitos, porque foi uma exigência do próprio cliente, né? Que era uma construtora, eles pediram para que a gente colocasse um depósito com uma área mais ou menos de 2 a 3 metros quadrados por morador, e fica tudo disposto lá, próximo das vagas de garagem, né? A gente está pedindo aí 2 vagas de garagem por apartamento, então esse é o grande desafio, né? Porque vocês têm 15 andares, vezes 3, 45, com 2 vagas por apartamento, vocês têm que dispor 90 vagas, tá? Por isso é que eu acho que não dá para colocar isso tudo no térreo. Então, talvez a solução com subsolo, né, seja interessante. Eu falei semi-enterrado porque ele dá um certo destaque, né, para o edifício, ele não fica no nível da rua, fica 1,5 metro e você enterra somente 1,5 metro, né, ou até menos que isso, tá? O terreno não é um terreno que a gente vai ter problema de alagamento, né? Pode fazer o subsolo aí sem grandes problemas, tá? Então, é uma solução, né, que eu acho interessante lá para esse empreendimento, né? Vamos fazer um salão de festas, né, compatível, não vamos colocar todo mundo, toda a população, mas uma área aí razoável, que dê para fazer aí uma festa aí para um percentual desses moradores, né? Estou chamando aqui de fitness, né? Uma área para academia, para você ter aí 2 esteiras, pelo menos, né? Um equipamento daquele polivalente, com supino, puxador, né? Umas máquinas de perna, alguma coisa. Uma academia pequena, piscina, tá? Hoje a prefeitura está exigindo que a piscina seja acessível. Então, se vocês optarem por fazer a piscina elevada, tem que ter a rampa chegando lá no nível da piscina,
ou então a plataforma elevatória, né? No último empreendimento que nós fizemos, nós colocamos 2 plataformas elevatórias. Decidimos não colocar rampas, tanto na frente do prédio, que ele também era com 1,5 m, né? Elevado, como na piscina, né? Para não fazer rasgo na laje, a gente preferiu fazer ela elevada, mas aí colocamos uma plataforma elevatória. E fomos para a ponta do lápis, o custo, né, de concreto armado, corrimão de inox, né, pintura, acabamento, etc., era mais ou menos equivalente ao custo de uma plataforma. Né? E aí a plataforma tem vantagens com relação à economia de espaço que ela, né, proporciona. Né? Então, em vez de você perder ali, sei lá, 30 metros quadrados ou até mais para fazer uma rampa, né, ela fica ali compacta, ali 1 m², mais ou menos. Né? A desvantagem é que ela vai ter uma manutenção periódica. Né? É um equipamento eletromecânico, então ele precisa ser lubrificado, ele precisa ter, né, a, a manutenção, né? Diferentemente de uma rampa, né, que se você colocar materiais duráveis, o inox não enferruja nunca, né, o granilite ou o cimentado, né, ele vai te dar manutenção aí quase próxima de zero. Né? Então, é uma vantagem da rampa em relação à plataforma. Né? Vamos colocar 2 banheiros acessíveis, né? Eles devem estar estrategicamente para você não sair enchendo de banheiro. Né? Então, em vez de botar banheiro convencional e banheiro acessível, bota esse banheiro acessível de maneira que eles possam atender, por exemplo, salão de festa, o pessoal da academia. Se quiser, pode botar uns banheiros mais avançados lá na área da piscina, porque na área da piscina normalmente é banheiro molhado, né? Banheiro que vai ter bagunça, né? Então, eu acho que, sei lá, 4 banheiros aí, né? 2 lá para a piscina, 2 aqui estrategicamente colocados, atende todo mundo, né? Aí eu botei aí os 2 convencionais. Se tiver área, eu sei que vai ter área, porque o terreno é bem grande, né? Quadra de esporte. E um bar aí com churrasqueira, né? E aí quando a gente fala churrasqueira, você pode colocar um depósito para guardar os equipamentos do churrasco, equipamento de piscina, etc. Bom, isso aqui é com relação ao edifício, né? Com relação ao apartamento, a gente colocou muito pouca exigência, tá? Que a área construída dele, né, seja de até 135 metros, incluindo as paredes, tá? As paredes, normalmente, elas representam entre 10 a 15% dessa área, tá? Então, aqui 10% seria 13,5 metros, né? 15%, mais aí uns 6,5, dá uns 20 metros. Então, não dá para ser coisas muito grandes, tá? Então, sala de estar, jantar, pode ser ambiente único, uma pequena varanda, 3 suítes podendo ser uma reversível, ou seja, ela pode estar colocada estrategicamente de maneira que ela possa ser até uma suíte, né, de serviço, né? Ou pode ser um escritório. Você faz lá uma casal, uma segunda, né, e a terceira, que ela pode estar posicionada de forma que ela possa, né, atender ali o setor de serviço. Colocar um lavabo, né, porque se uma dessas suítes for transformada em banheiro reversível, né, você, aliás, já está, né, aqui sem banheiro social, então bota lá o lavabozinho, né, 1,80 m, 2 metros, é suficiente para fazer um lavabo. Né? Cozinha, área de serviço e o banheiro de serviço, eu coloquei uma interrogação que isso aí vai depender de cada, né, projeto. Né? Se vai ter um específico, se vai o banheiro de serviço vai estar lá virado para aquela suíte reversível, tá?
E aqui as etapas, né? Então, primeira avaliação nós já fizemos, terminamos hoje, que são os seminários. Segunda avaliação vai ser o estudo preliminar, eu não coloquei data aqui ainda, né? Mas eu vou pedir a vocês que sejam apresentados uma situação, cobertura. Subsolo eu botei uma interrogação, porque nem pode ser que algum grupo faça a opção de não ter subsolo, planta baixa térreo. Mezanino também coloquei a interrogação, de repente tem o subsolo, tem a planta baixa do térreo, mas não tem o mezanino, vocês conseguem uma solução com a locação de piscina, essas coisas lá no térreo, tá? Então esses dois pavimentos aqui, eles não são obrigatórios. Pavimento tipo, um corte, uma fachada e estudo volumétrico. Esse estudo volumétrico aqui pode ser só, né, massa, tá? Se quiser fazer logo, pode fazer, mas não precisa renderizar, tá? A terceira avaliação vai ser o anteprojeto, né? Aí vocês vão apresentar, dessa vez, a macrolocalização, a microlocalização, situação cobertura, locação. Aí eu botei mais uma vez o subsolo com interrogação, planta baixa térreo, mezanino, também com a interrogação, né? De repente o grupo faz a opção aí de não, né, fazer um desses pavimentos, ou o subsolo, descarta o subsolo, ou descarta o mezanino. Então fiquem à vontade. Pavimento tipo e, no mínimo, né, 3 cortes e 3 fachadas. Eu queria colocar aqui uma coisa que eu não botei, mas que eu vou auxiliá-los, seria isso até para forçar vocês a aprenderem, né? É a planta da casa de máquinas, tá? E planta baixa, né? Vou botar aqui planta baixa, né? Planta baixa, casa de máquinas, e no mínimo 3 cortes, 3 fachadas, e aqui o estudo volumétrico renderizado. E na quarta avaliação, a gente vai, né, pedir aí que vocês preparem, né, vocês vão retirar aí dessas apresentações, vão montar 3 painéis, né, padrão de concurso lá do Mais Portfólio. Todo semestre, quando termina o semestre, o pessoal que está lá encarregado do Mais Portfólio, eles entram em contato e pedem que eu indique o melhor trabalho para representar aí a turma, né, na exposição aí do Mais Portfólio, tá? E aí, para o grupo, no meio das férias, né, não ter que ir atrás dessa apresentação, aí a gente já está com isso pronto, porque a gente já utilizou lá na própria disciplina, né? E assim tem sido feito, aí tem dado certo, tá? Como eu não vou exigir nada em meio físico, ou seja, vocês não vão precisar imprimir nada, né? Então já fica tudo lá no ponto, arquivo digitalizado, né? Se porventura seu trabalho tiver sido escolhido, né? A professora, aquela pernambucana, como é o nome dela, que está responsável no lugar da Ana Rosa, como é o nome dela? Ana Karina. Ana Karina, né? E tem uma pessoa que trabalha junto com ela, que é sempre ele que me entra em contato, né? Mas é uma preocupação aí para depois. Vamos falar agora sobre o terreno, tá? Ele foi aqui para baixo porque eu botei mais uma linha. Deixa eu apresentar ele aqui para vocês, ver se vocês identificam. Esse predinho branco que está bem aqui, é aquele antigo Ice Cream. Eu não sei se ele está lá, né? Aqui é a Visconde da Parnaíba. Aí tem um murão aqui, né? E sabe qual é o Ice Cream? Tem bem aqui na esquina, não.
Acho que hoje é um posto lá, professor, que estão construindo. Não, o posto é desse lado aqui, ó. Aqui é a Visconde da Parnaíba, aqui é a UFP em direção à UFP, aqui é subindo em direção à Kennedy. O posto é num terreno desse de esquina, tá? É porque essa foto aqui ela é um pouco antiga, mas o posto foi feito, tem um escritório de advocacia, né, no meio, aí tem depois uma loja de ar-condicionado, ele fica numa dessas esquinas aqui, assim, né? Não é esse, né? Eu acho que o posto tá mais para cá. Deixa eu ver aqui. Honório Parente, General Lages. Eu acho que ele é mais para cá, tá? Esse aqui é um terrenão, ele continua todo vazio, tá? Um terrenaço. Depois eu vou olhar o Teresina em Bairros. Vocês têm o Teresina em Bairros? Tem? Aquele que tem a cidade toda em DWG? Ou não? Tem, pessoal? Não, professor. São uns arquivos antigos. Eu vou procurar isso aqui e aí eu disponibilizo para vocês, tá? Professor, eu tenho um com zoneamento, mas ele acho que também é antigo. Esse meu é antigo. Esse meu é de 2013 ou é 2014, tá? Tem a cidade, também é por aí. tem a cidade todinha em DWG, né? Aí, se tiver a abertura de uma rua depois disso, ele vai estar desatualizado, mas aí você vê o tamanho do quarteirão certinho. Então, ó, o norte está para cá, né? Leste, oeste e sul, né? Então, nós vamos ter, até se o prédio tiver esse formato aqui, fachadas menores, né, para oeste e para leste, né? E fachadas maiores voltadas para norte e para sul, tá? Então, a partir de agora, né, a disciplina toma aí uma nova cara, né? É o momento, então, dos grupos começarem a se reunir. Eu não sei como é que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo esses trabalhos presencialmente ou vocês estão se encontrando mesmo? Como é que vocês estão fazendo? É através de videoconferência mesmo, né? Geralmente videoconferência, professor. Pronto. E aí, da mesma forma aí no projeto, né? Quem vai fazer o quê? Eu não sei se vocês dividem, cada um faz uma solução, depois se reúnem para conversar, né? Cada um vai ter aí uma metodologia de trabalho, né? E então, a partir da quinta-feira, né, a gente começa aí as nossas orientações, tá certo? E dentro em breve eu coloco o cronograma, eu vou verificar aí o que a gente ainda tem de período letivo, né? Lá no plano de curso a gente fez ali uma estimativa, né? Mas precisa verificar, né, direitinho, porque a gente sabe que essa fase de estudo preliminar ela toma muito tempo, né? No período normal ela consome aí mais ou menos um mês, né? Entre orientações, vocês passarem a limpo, né? Chegar aí a um consenso, né? Demora mais ou menos um mês. Só que eu acho que a gente não vai ter esse tempo todo, né, para fazer isso. Eu acho que a gente vai ter que dar uma corrida, né? Inclusive, eu dei uma enxugada nessa avaliação, eu tirei a parte de projeto executivo, que a gente sabe que não dá tempo, né? Então, ficou só em nível de anteprojeto mesmo, tá? Aí vocês trabalham o projeto executivo lá em projeto 5. Era assim que a gente trabalhava há muito tempo atrás, né? Eu fazia o edifício e o professor de projeto 5 pegava esse projeto do semestre anterior e dissecava ele, né? Só que o projeto 5 agora é um hotel, né? Inclusive, no semestre passado, eu ministrei essa disciplina,
né? Aí voltei para a disciplina que eu mais gosto, que é essa, que é projeto 4. Né? Então, projeto 4, projeto 5, projeto 6, né? Foram as últimas disciplinas que eu ministrei, né, no curso de arquitetura. Tá? Alguma dúvida, pessoal, com relação ao que foi explicado, a forma de desenvolvimento? Acho que os grupos podem continuar os mesmos, tá? Não vamos tirar ninguém para não causar discórdia aí, quem vai sair, pode continuar com esses mesmos grupos, tá? O material, né, já está com vocês, então o que eu fico devendo é só essa coisa em DWG. Quem foi que falou que tem aí ela em DWG também? Uma pessoa, Foi o professor. Antônia Eu posso Rafa. enviar no grupo depois. Tá. Eu vou dar uma olhada Certo. no drive ali que tem, aí eu ver se tem uma versão Pronto. mais atualizada. Tá certo, tudo bem. E a gente pode também procurar lá na Semplan, né? Eu tenho uma pessoa, mas dê uma procurada, viu? Viu, Antônio? Veja se você consegue. Se você não conseguir, aí você me dá um toque, Ok, viu? certo. Então, mais alguma coisa aí? Não? Pois então a gente encerra, tá? Quinta-feira em diante. Não é obrigatório, porque eu sei que nessa parte inicial, né, vocês vão conversar mais entre vocês. Não é obrigatório, eu vou estar disponível, mas vocês fiquem à vontade para utilizar ou não a assessoria nesse primeiro momento. Certo? Então, até já.